Olá a todos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da equipe de voluntários da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, a SECA. Ela fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370. E estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar um pouco daquilo que entendemos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje falaremos, estamos no capítulo 27, Pedi e Obtereis, e falaremos da ação da prece, a transmissão de pensamento, do itens de 9 a 11. Né. Nos vídeos anteriores, nossos irmãos já trouxeram ali sobre, as condições da prece, a eficácia da prece. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a condição da ação da prece. Né? Então, antes de iniciarmos aqui, vamos fazer a nossa prece, rogando ao Pai de infinita misericórdia que ampare a todos os lares, que dê paz e harmonia em todos os cantos, que possam os bons espíritos socorrer a todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades, sejam elas do corpo físico ou da condição espiritual. Então, que todos possam ter aí, nos desenrolar desta encarnação, muito mais momentos de felicidades do que das turbulências. Lembrando sempre que a condição de algumas dificuldades na nossa vida são oportunidades de aprendizado, mas que elas possam ocorrer com paz e serenidade em nossos caminhos, tá certo? Então, vamos começar então as nossas reflexões, lembrando aqui, nas questões nos itens de 9 a 11, falando sobre a condição da prece, e a ação da prece e transmissão do pensamento. É importante nós compreendermos, nós que já estamos no meio espírita, ou para aqueles que estão começando agora, compreendermos um pouquinho sobre essa condição de quando se fala de transmitir pensamento, né? Porque na forma mais leiga, às vezes assim, sem a condição muito do estudo, a gente fica sempre naquela dúvida, mas como assim transmitir pensamento, Quando você faz uma transmissão de algo, você está conduzindo algo de um ponto ao outro por algum meio, em que ele possa fazer esse trajeto. Então, no caso, por exemplo, da fala, é o som, a vibração do som que o ar conduz e leva, até os nossos ouvidos. Então, nós temos as condições, da tecnologia de hoje, as imagens que são transmitidas via as antenas, o som das rádios também segue por ondas sonoras, por ondas de transmissão, e aí você tem um equipamento que é emissor, você tem um outro equipamento que é receptor, e aí faz-se a conversão, e aí então a pessoa consegue ouvir o rádio, assistir a TV, também quando nos falamos pelo celular, então um aparelho faz o início da ligação, passa por uma antena de transmissão, o outro recebe a sua ligação quando é encontrado, no local onde ele está, seja próximo, ou distante, às vezes até em outro país. E então nosso pensamento, ele também tem essa condição de gerar ondas de energia, E essas ondas, elas transitam pelo fluido cósmico universal. Então, para quem quiser buscar um pouquinho mais de compreensão, no livro A Gênese, Kardec dedica ali um capítulo inteiro para falar sobre os fluidos. E, dentre um desses esclarecimentos, está lá sobre o fluido cósmico universal, que aquilo que a espiritualidade nos trouxe é a base para tudo que conhecemos como matéria. Então, a sua densidade é um pouco maior do que outros fluidos mais
sutis. Bom, quando nós fazemos esse processo, né, de criar uma linha de raciocínio, criar um pensamento, produzir algo que nós estamos ali na nossa imagem, então seja ali, né, desenhando algo na nossa mente, traçando planos, nós estamos fazendo algo em que nós, como espíritos, estamos num processo de criação, né? Então, esse pensar, ele se materializa. Então, para o mundo espiritual, ele, então, é perceptível, né? Então, dependendo da condição do padrão vibratório, os espíritos conseguem visualizar aquilo que nós estamos pensando, né? E conseguem ver todo esse contexto. Então, se nós observarmos aí, Jesus já nos alertava isso quando nos trouxe sobre o pecado por pensamento, né? Então, lembrando que ali ele já avisa que se nós já começarmos a trabalhar isso na nossa mente, a gente já está em um processo pecaminoso, né? Por quê? Porque o Espírito já começou a formular a sua intenção, né? Ou seja, é o desejo do Espírito que está se formalizando, né, num processo do pensar. Então, assim, a gente começa já a mandar para o universo aquilo que nós estamos querendo. Por isso, quando se fala agora sobre a prece, o processo é o mesmo. Quando nós estamos com a intenção, né, de rogar a Deus o amparo para alguém, nós então começamos a formular o nosso desejo, o que nós queremos para aquela pessoa. Então, quando nós tomamos conhecimento de alguma dificuldade por qual alguém esteja passando, então vamos supor que fosse pela área da saúde, a pessoa vai entrar numa cirurgia, né? Seja ela corretiva, enfim, qualquer que seja a natureza, né, daquela cirurgia. Então, o que nós fazemos? Nós nos colocamos em conversa com Deus, né? Nós rogamos para Ele o amparo, fazemos a Ele um pedido, né, pela sua justiça, pela sua benevolência, que conceda a esse irmão que está lá no processo cirúrgico o amparo, né, dos bons espíritos para aqueles que estão no meio espírita, né? Mas tem os irmãos que estão em outras religiões que usam muitas vezes figuras intermediárias que no final vai exatamente a Deus o seu pedido também. Então, aqueles que se ligam à condição de santos, né, que nós sabemos que são espíritos que, enquanto encarnados na Terra, desenvolveram atividades em que fizeram, né, ele se tornar um destaque, né, dentro ali da sua religiosidade, e aí então, pelo processo canônico, ele se transformou num santo, né, por um reconhecimento às suas obras depois que ele já havia desencarnado. Então, mesmo que haja um elemento intermediário nessa condição do pedido, né, ou mesmo do agradecimento, a solução para as coisas será sempre conforme a vontade de Deus, porque nenhum espírito poderá agir, né, sem que haja a permissão divina. Então, nesse momento em que a gente se coloca nessa prece, né, que a gente se coloca nesse momento de concentração e alçamos, né, ao universo o nosso desejo, então a espiritualidade amiga coleta essas informações e aí então vai dar a ela o destino. Então é importante nós entendermos por que Jesus alertou para a gente não ficar em praças públicas, né, fazendo
longas explanações ou longos discursos, né, com o objetivo de chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque o nosso pensamento naquele momento, se for só para esse desejo, para que a gente, enquanto em público ali, né, esteja lá, puxa vida, será que alguém está percebendo, né, o que eu estou falando? Que, nossa, eu estou buscando aqui umas palavras bonitas, né? Às vezes as pessoas nem entendem, né? Mas para quem está ali explanando, né, para quem está ali falando, acha que aquilo então é um recurso maravilhoso, né, que as pessoas vendo que a grande fluência no linguajar, na expressão, né, às vezes até no clamor, e aquilo então está sendo percebido. Então, a nossa preocupação, caso estejamos fazendo desta forma, como Jesus alertava, né, para que os discípulos dele, os apóstolos, não se comportassem daquela forma, né, é por quê? Porque o objetivo daquele comportamento não era ir até Deus, mas sim conseguir reconhecimento daqueles que estão na terra. Por isso que ele diz, eles já alcançaram o que eles queriam, né? Ou seja, se projetar, né? Ser percebido por aqueles que estavam à sua volta. O interesse dele não era se conectar com Deus, né? Não era direcionar para Deus a sua gratidão, o seu louvor, né? Ou até mesmo pedir por aqueles que o pagavam muitas vezes para poder fazer aquilo. Então Jesus alerta os seus apóstolos para não incorrerem no mesmo erro, que quando fizessem, né, as suas preces, né, fizessem voltada para a conexão com Deus. Também, né, Jesus nos chama nessa condição que quando nós queremos falar com Deus por meio das nossas preces, que a gente volte, né, para o nosso cômodo, que a gente se tranque e ali então comecemos a falar com Deus. Então, se nós observarmos, né, esse alerta de Jesus, então Jesus ele já começava a falar sobre as coisas do Espírito, né? Então, quando ele fala para você ir para o seu cômodo, não é simplesmente para você pegar um local da casa e ir lá e se sentar, né, e se isolar do mundo e ali começar a fazer sua prece. Não. Se nós observarmos, né, também pode ser interpretada dessa forma, mas se nós observarmos, onde é a morada do Espírito? Né? Onde é a casa do Espírito? É o corpo físico. Então ele fala, entra, né? Vai para o seu íntimo, silencia, né? Ou seja, desconecta o pensamento das turbulências do dia a dia, né? Procura, né, tranquilizar, relaxar, né? Equilibrar a respiração, começa a harmonizar-se, tirar essa turbulência toda do que perturba os barulhos, comece a ir fechando essas portas que estão abertas para as coisas que vão chamar a atenção. E aí vá para dentro de si, volte para o espírito, olhe para a sua condição espiritual. E assim você se percebe filho de Deus, com esta condição de se conectar com a divindade. Assim, os bons espíritos, vendo, né, e percebendo a sua condição de entrega, eles então encaminham a Deus a nossa prece. E aí, quando nós estamos fazendo isso, né, com relação a uma pessoa, quando nós estamos orando por alguém, nós mentalizamos a imagem daquela pessoa nesta encarnação que nós conhecemos, né? Da última encarnação, estando ela no corpo físico ou já fora dele,
mas nós conseguimos nos conectar a essas pessoas por meio da imagem que formulamos na condição de quando a conhecemos. E aí então começamos a estabelecer a nossa conexão em pensamento. A nossa transmissão vai buscar, como nós estávamos falando do aparelho celular, não é? Sendo cada um que tem um aparelho celular ali não tem um número definido para ele, então nós somos uma individualidade, nós temos um padrão vibratório único no universo, né? Então, quando nós emanamos esse nosso pensamento em direção a alguém, isso vai transcendendo, vai seguindo, né, para o mundo afora, vamos dizer assim, e aí nós conseguimos fazer com que, havendo essa conexão, a espiritualidade consiga encontrar o coração para o qual nós estamos vibrando. Assim é que nós ajudamos aqueles nossos irmãos, né, que já desencarnaram. Então, muitas vezes, durante as palestras, né, alguns irmãos do meio espírita, né, falam sobre essa condição. A saudade, sim, vai continuar, só não pode continuar o sofrimento, né? Por quê? Porque quando a gente pensa nesses irmãozinhos que já retornaram primeiro do que nós no mundo espiritual, e nós ficamos em lamentações, né? Ficamos presos no nosso pensamento egoísta, de que eles deveriam estar aqui conosco, enquanto a gente não desencarnar, ninguém pode desencarnar. Muitas vezes a gente se perde nesse pensamento, e quando nós vamos olhar, isso passa a ser mais um pensamento egoísta do que um pensamento, né, de amor e de carinho. Então a saudade, ela sendo associada aos bons momentos em que nós vivemos, os momentos de felicidade, de risos e de coisas que nós fizemos juntos. Isso faz com que tanto o lado de cá, tanto aqueles que ficaram quanto aqueles que já retornaram, se sintam bem, né? Porque o que está sobrando ali na relação ainda é as satisfações, o amor, né? A felicidade. E aí então nós emanamos para eles, onde eles estiverem no mundo espiritual, essa satisfação, essa alegria, né? Dizendo para eles de forma clara: olha, você é muito importante na minha vida, né? Você foi enquanto encarnado junto comigo e continua sendo agora que já retornou para o mundo espiritual, né? E para aqueles que desencarnaram, né, com dificuldades, que desencarnaram com muito sofrimento no momento do desenlace, as nossas preces, as nossas emissões de pensamentos bons, rogando a Deus o amparo para esse irmãozinho que retornou antes de nós, faz com que a nossa energia espiritual também seja encaminhada até Ele. E a espiritualidade, tendo a permissão da divindade, potencializa mais ainda essa transmissão. E aí, ao receber lá, esse irmãozinho se compadece muitas vezes das suas dificuldades, reconhece a grandeza de Deus e pede auxílio. Então, nossas preces, elas, além de ajudar, né, no restabelecimento perispiritual desse irmão, ele também auxilia, né, essa prece também auxilia ao equilíbrio espiritual, né? Muitas vezes as nossas preces fazem com que esses corações se, entre aspas, né, amoleçam, né? Se muitas vezes ele desencarna revoltado com Deus, revoltado com aqueles que ficaram, as nossas preces podem levar até esse irmão um pouco de compreensão, um pouco de harmonia, de tranquilidade. Então nós temos que prestar atenção no que é uma prece,
para nós não ficarmos perdidos, né, naquela condição de repetição, 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 repetição de frases, palavras e coisas demoradas, né, achando que é assim que Deus vai perceber a nossa, é, a nossa expressão, né, nosso clamor. Então a gente tem que começar a perceber a importância de saber orar, a importância de uma prece bem, né, dita do coração, para que a gente não se perca. Então aqui vamos ler só alguns trechos dos itens 9, 10 e 11 para a gente, para aqueles que não têm a oportunidade ainda de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que possa compreender um pouquinho daquilo que nós estamos falando e baseado no que nós estamos trazendo estas informações de hoje, né? Então aqui, ação da prece, transmissão do pensamento, nós vamos encontrar aqui um trecho, né, do texto dizendo assim: a prece é uma invocação. Por ela, né, nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou por aqueles que já desencarnaram. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus, né? Então, aqui, voltando naquele comentário que nós falamos, de alguns outros irmãos que buscam em outras religiões o seu conforto, e algumas delas têm ali as suas condições, né, de rituais, de imagens que direcionam o pensamento dessas pessoas, né? Então, esses intermediários, na verdade, né, vão só auxiliar para que esses pensamentos sejam alçados ao mundo espiritual e ali os espíritos responsáveis vão encaminhar, né, conforme a condição de cada um. E aí ele coloca aqui, né, no item 10. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, né? E aqui no item 11, eles colocam para a gente aqui, né? Pela prece, o homem atrai concurso dos bons espíritos, que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou, e assim também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento. Tem o direito de queixar-se, não conseguir a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então, assim, a espiritualidade amiga vai cada vez mais nos dando apoio para nós entendermos claramente o poder de uma prece. Essa condição, quando ele diz aqui para todos nós, né, muito claramente, se nós já reconhecemos em nós determinadas dificuldades, arrastamentos, né, então vamos supor que a gente tem ali uma tendência, né, à questão de se perder com algum vício,
né? Seja no jogo, seja nos entorpecentes, seja de outra forma que for, nós podemos, por meio da prece, buscar a força necessária para resistir. Esta é a condição, né? Eu não vou simplesmente tirar do meu caminho a oportunidade da aprovação. Não é isso que a prece vai fazer. Por quê? Porque eu coloquei no meu projeto de reencarnação, né, como necessidade de provação, estar naquele local, naquele momento, com aquelas oportunidades. Esse foi o meu planejamento. Então, o que a prece irá me dar? A prece irá me dar um amparo necessário para que, diante daquela provação, eu resista ao mal. Ou seja, eu resista a ser arrastado pelo desejo de cometer o erro novamente, que eu já cometi em outras oportunidades. Olha só a importância, né, de estarmos conectados com a divindade nesta condição do nosso sentimento. É importante a gente ter isto em mente, porque quando nós estivermos fazendo o nosso evangelho no lar, quando nós fizermos ali a nossa prece de início, que a gente consiga compreender tudo que está acontecendo naquele momento, para que a gente não se perca simplesmente falando, falando, falando e esquecendo daquele momento, né, tão importante para um equilíbrio de um lar. Então, fazer a prece de abertura faz com que todo o ambiente fluídico do nosso lar já comece a passar pelas suas transformações, sendo feito com amor, com carinho, com dedicação, ele já vai começando a mudar o padrão vibratório, vai trazendo o equilíbrio para dentro do nosso lar, e aí então se expandindo, ele acaba criando uma proteção importante para o nosso lar, que cabe a nós, com certeza, a manutenção, né? Também todas as nossas preces que fazemos ao retornarmos ao nosso corpo físico pela manhã, ao irmos nos recolher à noite, ou, né, para quem tem aí na sua vida um horário diferente, mas enfim, todas as vezes em que desperta no corpo físico e todas as vezes que coloca o seu corpo físico para descansar, é importante que saibamos, né, fazer aí a nossa prece, que saibamos fazer aí o nosso momento de reflexão com Deus. E quando nós estivermos fazendo a nossa prece, né, de encerramento e as nossas vibrações, que a gente saiba o que está fazendo, que a gente saiba a importância daquele momento, que a gente saiba o quanto, né, é importante para todos aqueles que estão ali estarem conectados naquela reflexão que está sendo feita e naquela vibração que está sendo feita, certo? Então, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos do Evangelho, né, para aqui a questão da ação da prece, a transmissão do pensamento, os itens de 9 a 11 do capítulo 27, Pedi e obtereis. Ok? Então, um grande beijo a todos e até mais. Que Deus abençoe.